Tudo bom, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, mais uma dica aqui. Por exemplo, aqui no programa Catilog VBA, supor que agora eu já tenho aqui minha pasta de projeto, né? Já determinei meu cabo, já criei meus critérios, tudo organizadinho. Então, para iniciar a alocação, eu poderia estar simplesmente clicando aqui em novo tramo e fazendo a minha alocação, informando ali o ponto da minha estrutura, as de ancoragem, suspensão e tal. Mas é interessante estar vindo aqui, ó, estrutura, texto e coisas, criando um banco de dados com essas estruturas que eu vou estar usando nesse meu projeto em específico. É muito simples, você precisa de poucas informações da estrutura, tá ok? E isso aqui não é. O que isso vai, no caso, agilizar a sua locação, tá ok? Porque aí depois, em vez de você ficar pensando, essa torre aqui tem qual altura? De 23 é quanto? Ou tem a de 23, existe? Então, o ideal é fazer um cadastro aqui das suas estruturas. Aqui, ó, nesse botão, você pode visualizar os cadastros, ou seja, aqui eu já tenho algumas estruturas cadastradas, né? Por exemplo, L6, H3, são séries da CEMIG, H6, L7, né? DL3, DL3A. Então, se eu der dois cliques em qualquer lugar, aqui, ele me mostra aqui os dados dessas estruturas. Então, por exemplo, vamos estar inserindo uma outra torre aqui. Sempre que eu insiro, vai para o final da fila aqui, tá? Vou fechar aqui. Por exemplo, vou inserir uma estrutura tipo aqui, LJDA. Falei que seria a nossa série aqui. Então, para essa estrutura, eu vou informar qual que é a altura útil dela, tá ok? Então, por exemplo, que a primeira torre dela é de 11,5. Primeiro, porque eu posso fazer, o ideal está cadastrando vários aí, né? Então, LJDA de 11,5, formação dela. O que seria a formação? Seria isso, no caso, né, não vai interferir na sua locação, mas é um lembrete para você saber qual que é a estrutura que você está usando, né? Por exemplo, então, para ela ter uma altura de 11,5, vamos supor que ela forme com 0 de extensão mais o pé de 1,5, por exemplo, né? Você teria que conhecer aí a sua estrutura, né? Mas a formação seria isso. Seria uma dica aqui do que da extensão mais o primeiro pé. Então, peso da estrutura, se eu já tenho essa informação, é excelente também, que no final tem como eu fazer um resumozinho do que foi locado, tá ok? Então aqui eu vou entrar, por exemplo, com o peso dessa estrutura. Então, 3.000 quilos. Quantidade e arranjo. Se eu estou trabalhando com uma torre de circuito simples, de suspensão, normalmente eu vou ter 3 arranjos aqui, não é isso? Se eu estou trabalhando com uma torre de circuito duplo, eu vou ter 6, 3 de cada lado. Ancoragem, eu vou ter, de circuito simples, né? Eu vou ter o que? 6, né? Um para um lado e um para o outro de cada fase. Então vamos supor que essa LJDA aqui seja a nossa estrutura de ancoragem. Então vai ter aqui 6 arranjos, ok? E aqui embaixo também, isso é uma boa dica que está entrando com essa altura aqui. DPS seria o quê? Seria a altura, essa em vermelhinho aqui, seria a altura da minha mísula até o cabo para-raio. Aí os dois exemplos aqui informam isso. Só, por exemplo, da mísula mais baixa, como aqui é uma torre horizontal, né? Foi daqui a aqui. Agora, DPR aqui em vermelhinho, seria da minha mísula mais baixa ao topo do para-raio. É interessante, tá? Colocando essa altura, porque isso aqui, para mim depois tá podendo fazer a minha tabela de esticamento do para-raio, por exemplo, já vai ficar tudo ok. Os desníveis já vão ficar ok, entendeu? Então, por exemplo, vamos pôr aqui que ela é 8 metros. E vou lá embaixo e clicar em gravar. Cliquei, estrutura cadastrada com sucesso, ok? Aí eu posso agora simplesmente estar entrando com a próxima aqui e os outros dados dela, ok? E vou fazendo todas as alturas. Uma outra forma de estar fazendo isso, também uma maneira legal, é você cadastrei aquele meu tipo, por exemplo, é a primeira. Então vem aqui, ó, visualizar cadastro. Ele aparece, vamos ver lá no final. Está lá no final, ó, na hora que ela foi para o final, né? Final da lista. É JDA de 11,5. Então, por exemplo, eu quero fazer um outro cadastro dessas estruturas, uma próxima estrutura. Veja que aqui no final eu tenho uma linha branca, né? Uma linha sem nada digitada aqui. Eu posso dar 2 cliques nessa linha, vai abrir sem nada. Como eu já tenho aqui os dados, e aqui está em linha, né? É diferente de lá, eu já sei da estrutura, eu vou pôr LJDA e vou pôr aqui, a altura, ó,
qual que é a vantagem aqui? Eu já estou vendo qual a altura que tem aqui. Então, ó, de 11,5. Então, por exemplo, agora eu vou ter uma altura útil de 13. A formação agora já é 0 mais 3, por exemplo, né? Que eu sei que a última que eu fiz foi 11,5. Peso, essa aqui tem 3, essa aqui tem 3,200, por exemplo. Quantidade de arranjos, um C6, que ela ainda é a torre de ancoragem, né? Altura do para-raio, 8, né? Que já está ali. Então, vou pegando, vou aproveitando a colinha aqui. Clicar em OK, estrutura cadastrada, OK. Note que ela já vai para o final da fila ali, ó. Então, agora eu tenho uma de 11,5, tenho uma de 13, por aí vai. Então, posso estar agora fazendo vários outros aqui. Eu posso estar clicando de novo no finalzinho aqui, ou clique em editar aqui, eu dou 2 cliques. Aí, novamente, vamos pôr mais uma altura. Então, LJDA. Então, de 13, vou ter uma torre de 14,5 aqui a próxima. Então, agora já é 0 mais 4,5, por exemplo, né? Extensão 0 mais 4,5. O peso dela, quantidade de arranjo e distância até o para-raio. Clica aqui, cadastrado com sucesso, vai para o fim da fila. Então, essa também é uma outra forma de você estar entrando aí e fazendo o cadastro da sua estrutura. A vantagem é que aqui você vê aqui quais as torres já foram cadastradas e clica aqui da sequência. É uma maneira mais simples aí de estar fazendo o cadastro da estrutura. Tá ok? Então é isso aí. Essa foi a dica aí para começar, antes de você começar a sua locação, criar um banco de dados de estrutura para ficar mais tranquilo aí. Ok? Isso aí, pessoal.